A natureza da teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um ramo da matemática que estuda a tomada de decisões estratégicas e a interação entre indivíduos ou grupos em situações em que o resultado depende das escolhas feitas por cada um deles. A teoria dos jogos é usada em diversas áreas como economia, política, biologia, psicologia, entre outras. A teoria dos jogos é baseada em modelos matemáticos que descrevem as possíveis escolhas de cada jogador e as consequências dessas escolhas. Os jogadores são considerados racionais e procuram maximizar sua utilidade ou benefício. O objetivo é encontrar uma estratégia que maximize o benefício para cada jogador, considerando a estratégia dos demais jogadores. Um dos principais conceitos da teoria dos jogos é o equilíbrio de Nash, nomeado em homenagem a John Nash, um dos fundadores da teoria dos jogos. O equilíbrio de Nash é uma situação em que nenhum jogador pode melhorar seu benefício individualmente, dada a estratégia escolhida pelos demais jogadores. Ou seja, é uma situação em que ninguém tem incentivo para mudar sua estratégia. A teoria dos jogos também é usada para estudar situações em que há cooperação entre os jogadores. Um exemplo é o dilema do prisioneiro, um jogo em que dois prisioneiros são interrogados individualmente e devem decidir se vão cooperar com o outro prisioneiro ou trair. Se ambos cooperarem, recebem uma pena leve. Se ambos traírem, recebem uma pena pesada. Se um cooperar e o outro trair, o traidor recebe uma pena leve e o cooperador uma pena pesada. O dilema do prisioneiro é um exemplo de jogo em que a cooperação pode ser vantajosa, mas a traição pode parecer mais atraente em curto prazo. A teoria dos jogos também pode ser usada para estudar a evolução da cooperação e da competição em populações de seres vivos. A teoria dos jogos evolucionários estuda como diferentes estratégias de comportamento se propagam e se estabilizam em populações ao longo do tempo. Em resumo, a teoria dos jogos é um ramo da matemática que estuda a interação estratégica entre indivíduos ou grupos. A teoria dos jogos é usada em diversas áreas como economia, política, biologia, psicologia, entre outras. A teoria dos jogos é baseada em modelos matemáticos que descrevem as possíveis escolhas de cada jogador e as consequências dessas escolhas. Um dos principais conceitos da teoria dos jogos é o equilíbrio de Nash. A teoria dos jogos também pode ser usada para estudar a evolução da cooperação e da competição em populações de seres vivos.